Olá, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa tarde Brasil, boa tarde Suíça, boa noite Portugal, Irlanda, Alemanha, Itália, Espanha, boa tarde França, boa tarde Áustria e todo mundo. É uma alegria poder estarmos aqui novamente. Não sei se a minha tela parece tão escura, não sei se está clarinha ou se está escura. Tenho a impressão de que a tela está um tanto escurinha. Será que é impressão minha? Ou não? Tá boa aí? Vocês estão me vendo bem? Sei como que faz isso aqui. Ah, está clara. Dá para me ver bem então, né? Ah, que coisa boa. Então, boa tarde Brasil, boa tarde Suíça, boa noite. É uma grande alegria poder estar aqui novamente com vocês para mais esta oportunidade de aprendizagem, de progressos. Hoje, mais uma vez, aprenderemos com a experiência da doutora Dagmar. Não sei aqui se todo mundo sabe quem é a Dagmar, mas a doutora Dagmar, ela é médica, psiquiatra, estudiosa das constelações, especialista em medicina preventiva e é autora deste livro, além de muitas outras coisas, né? Tem um outro livro, mas ela é autora deste livro, Constelações Familiares na Medicina. E ela aborda, no segundo capítulo deste livro, ela vai nos falar sobre a depressão e o pensamento suicida em um menino de 11 anos. Ela também vai contar para a gente aqui neste livro sobre o transtorno do humor e a agressividade em uma criança, uma adolescente de 15 anos e muito mais, né? É por isso que esse livro se chama O que as histórias revelam sobre sintomas, doenças e cura. Ou seja, nós temos muito mais, né, para falar. Mas hoje, né, nós vamos nos deliciar, nós vamos aprender com a experiência da psicoterapeuta, da mãe, da médica, da homeopata e, sobretudo, alguém que já tem alguns anos de experiência, sobretudo nas questões de psicoterapia, acerca da dependência química, alguma experiência, bastante experiência, com jovens, com conflitos com a lei. E, sobretudo, ela tem também experiência, conhecimento, atuação nesta abordagem, nas medidas socioeducativas no Brasil, no que tange ao jovem em conflito com a lei. Além de grande conhecimento em medicina e espiritualidade, ela vem falar com a gente hoje, sobretudo. Ela já esteve conosco 2 vezes, ainda estará outras 2, mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o amor escondido na agressão.
um olhar sobre a adolescência. Nós tivemos a alegria da interação, nós tivemos 4 perguntas para serem respondidas hoje, se houver esse tempo, essa disponibilidade. Então, é com muita alegria, muita gratidão no coração por poder contribuir que hoje estamos aqui, que eu gostaria de chamar, né, de convidar a doutora Dagmar para vir estar conosco aqui agora, para que a gente, né, para que ela possa nos dar a alegria, né, da compreensão, do esclarecimento. Ela já está aqui, eu já vi, já chegou, já está conosco. Muito bom, muita alegria, muito obrigada, Dagmar, por mais esta alegria, essa oportunidade. Eu que agradeço, Rejane. É muito bom estar aqui com você, conversando sobre questões tão importantes, não é? Estou muito feliz com essa nossa jornada. É realmente uma grande jornada. Nós já falamos sobre o viver e o morrer, já falamos sobre as crianças. Hoje a gente aborda a adolescência. Na próxima, nós vamos abordar os relacionamentos e depois a doença e a cura, os sintomas, né? Uma grande jornada e eu te agradeço muitíssimo. Estou muito feliz. Tenho recebido muitos likezinhos no privado dizendo obrigada, eu não pude estar às 15 ou às 20, mas eu estou muito feliz de poder escutar. E é por isso que, assim, muitas vezes obrigada, minha querida. Então, eu vou, né, as pessoas que estão aqui já deram, né, palmas, já disseram que o livro é maravilhoso, porque eu já falei sobre o livro. E então eu gostaria, Dagmar, que você, né, pudesse. Essa é uma questão que vem assim afligindo muita gente, né? Essa questão, né, dos jovens em conflito. Queria que você contasse, antes da gente entrar nas perguntas, que você contasse um pouquinho da sua experiência profissional mesmo, né? Com relação à questão da adolescência, e, sobretudo, essa questão do jovem com conflito com a lei, que é muito comum, né? Seja no Brasil, na Europa, essa é uma fase. E te peço, então, que você fale um pouquinho dessa sua experiência antes da gente poder abordar as perguntas. Sim, Rejane, essa questão da agressividade, da violência, e particularmente quando ela envolve o adolescente, a adolescência, é uma temática que eu já venho lidando com ela e já me interessava por ela desde o meu tempo de estudante de medicina. Olha que já fazem muitos anos, não é? Nós estamos completando a minha turma mais de, acho que 36 a 37 anos de formada na medicina, aqui na Universidade Federal de Goiás. E sempre me interessou muito. E essa é uma temática que também interessava muito ao meu irmão mais velho, não é? Que é o Cassinho, que eu conto a história dele no livro. O primeiro capítulo do meu livro, As Constelações Familiares na Medicina, que é esse livro que saiu pela editora Cultrix, o primeiro capítulo ele se chama assim, Eu Vou, Mas Você Fica, que é uma frase dita pelo meu irmão, na época ele estava ainda por completar 15 anos de idade, e eu um ano mais nova, e meu irmão se interessava muito, ele fazia todo um trabalho social, ele recolhia crianças, imagina, com 13, 14 anos de idade, ele recolhia crianças que estavam na rua, adolescentes, e insistia muito com minha mãe para dar um lugar para aquelas crianças lá dentro de casa. Eu me lembro uma vez que a minha mãe disse assim para ele, mas Cassinho, nós não podemos ficar pegando os meninos na rua e trazer aqui tudo para dentro de casa, isso não está muito certo. E ele dizia para minha mãe assim, e você dorme bem a noite inteira?
sabendo que tem cama sobrando aqui, tem menino na rua que não tem onde dormir. Então, a partir daí, o meu pai, minha mãe e o Cassim, enquanto ele pôde, né, porque ele acabou fazendo a passagem dele muito cedo, ele teve uma morte súbita aos 15 anos de idade. Depois eu falo um pouco sobre isso no livro, de como a morte dele fazia parte de toda uma de algo maior, não é? Que toda a família estava envolvida, algo realmente sistêmico, não é? Mas a questão de lidar com o adolescente, a questão de ter um olhar mais inclusivo, uma preocupação em fazer algo com relação a essa população nessa faixa etária, então é algo que me acompanha desde que eu era uma adolescente, não é? Muito por influência desse meu irmão. E depois, quando eu estudei medicina, me formei em medicina, minha primeira especialidade foi a medicina preventiva e social. Eu fiz essa residência já em São Paulo, e quando eu me formei, terminei essa residência, eu fui trabalhar no serviço público de saúde e tudo, e trabalhei muitos anos na periferia de São Paulo. E ali eu gostava muito de fazer um trabalho específico com esses meninos, com essas meninas, situações de gravidez, de risco, adolescentes grávidas, situação também de meninos que se envolviam em situação de risco, não é, o uso de drogas. Então, essa é uma temática que eu me interesso, que eu acho que é meio que uma missão da minha família. Hoje, a minha família aqui em Goiás, muito envolvida num trabalho grande aqui de um hospital psiquiátrico, um hospital dia, ambulatório, com uma ala específica para adolescentes e também um departamento e uma ala especializada em dependência química. Portanto, essa é uma área que sempre me interessou muito. Quando eu conheci as constelações, Rejane, eu percebi o quanto as constelações ampliavam este olhar, não é? E não só ampliavam o olhar no sentido de um melhor diagnóstico, o que está acontecendo com esses adolescentes, o que é essa, não é, essa inquietude, essa rebeldia e essa dificuldade que os pais têm, não é? Em lidar com os filhos nessa idade, e depois as consequências disso, como lidar com aquele caso onde o adolescente já extrapolou aquele limite, não é? Já abandonou a escola, já não obedece mais os pais. Então, a constelação ela vem trazendo uma luz nessa abordagem, de uma forma muito interessante, muito completa, sabe? Porque, primeiro, que ela mostra qual é a dinâmica familiar que proporciona, que propicia, que cria bases para esses transtornos, para esses desequilíbrios, essas dificuldades, e também a constelação mostra caminhos de solução. Porque não adianta só você diagnosticar o problema, embora este seja o primeiro passo fundamental, entender o que está acontecendo, não é? Muitas vezes não se trata só de uma rebeldia própria da idade, que nós sabemos que isso é natural, né? Aliás, a gente costuma dizer na própria psiquiatria algo do tipo assim, ai daquele adolescente que não se rebela ou que não faz uma oposição, não é? Não se coloca. É claro que tudo isso é dentro de um limite, é dentro de um padrão, não é? Quando isso extrapola e esse adolescente se mostra perdido ou se mostra aberto a caminhos de muito risco, como é o caminho das drogas, não é? É naquele momento que os pais passam a se preocupar mais ainda, e esses são momentos delicados que vão exigir dos terapeutas, não é, uma postura muito clara de orientação para os pais e de abordagem deste adolescente. Não é? Então, o que as constelações nos trazem nesse aspecto? Primeiro, uma clareza do que está acontecendo. Muitas vezes aquele adolescente está manifestando ali
os primeiros sintomas de um transtorno psíquico mais grave. Muitas das doenças psiquiátricas, elas aparecem, elas surgem com seus primeiros sintomas na infância e na adolescência. É um transtorno obsessivo compulsivo, um episódio depressivo grave, às vezes vem junto uma ideação suicida, uma tristeza muito grande, uma timidez que, de uma certa forma, durante a infância, ela foi um pouco contornada com a ajuda dos pais. De repente, aquele adolescente que tem esse transtorno, que é muito ensimesmado, que é tímido, que tem uma baixa autoestima, e obviamente que a nossa autoestima tem muito a ver com tudo que a gente viveu na nossa infância, tem a ver com a forma como a gente foi educado, tem a ver com a dinâmica familiar, não é? E dizem alguns autores que, embora nós não sejamos responsáveis diretamente pela felicidade dos nossos filhos, embora a gente quisesse tanto, né? Mas nós somos responsáveis pela autoestima das crianças, não é? Pela autoestima daquele adolescente, né? E então as constelações, elas nos ajudam a ver esse quadro como um todo, não é? A mostrar qual é a dinâmica daquela família, o que está acontecendo ali que está levando esse ser nessa fase tão delicada, tão importante que é a adolescência, levando-o para um caminho de uma perturbação, de uma incompletude, de uma baixa autoestima e muitas vezes de decisões e atos que vão colocar em risco a si próprios, a família e até a sociedade. Então, o Eu que, que me a lembro, gente tem? Sim, eu me lembro que quando, né, começando a ler o livro, né, histórias, capítulo 2, etc., trans- uma criança de 11 anos pensando em suicídio, eu falei, meu Deus do céu, onde que está, o que está acontecendo aqui? Né? E depois, quando eu fui ler o segundo caso, que é o transtorno, né, do humor, da agressividade numa criança de 15, eu olhei para o título e eu pensei assim, é algo mais comum, mas a descrição que você traz aqui para a gente, o caso em si, é muito interessante e, às vezes, preocupante no que tange o nosso, né? O nosso olhar ainda tão, tão superficial para esta questão que exato, estamos abordando agora. exato. Essa criança, Rejane, é um caso de um menino que estava identificado numa lealdade invisível, como alguns autores gostam de chamar, uma lealdade invisível com o pai que havia perdido seu próprio pai naquela mesma idade, aos 11 anos. E a constelação, em 10 minutos de trabalho, ela mostrou essa dinâmica. E realmente foi um alívio muito grande, porque esse menino pôde perceber ali, e o pai também. O pai entrou em contato com um episódio depressivo que ele próprio pai estava passando, mas que ele não havia admitido ainda e não estava procurando ajuda. E ali ele viu que enquanto ele não procurava ajuda, o filho tomava para si aquela dor e aquele sofrimento, e como que se quisesse aliviar para este pai, ele próprio entrou nesse quadro depressivo e nesse pensamento em morrer. A constelação pôde trazer uma clareza da situação, fez com que o pai procurasse uma ajuda psiquiátrica, não é, que iria ajudá-lo, e fez com que o filho se livrasse daquela obrigação, daquele peso, daquela identificação. Então, isso tudo é muito importante, isso é muito impactante, não é? Então, a constelação, ela ajuda nesse diagnóstico, nessa percepção, ao mesmo tempo que ela mostra por onde andar, quais são os caminhos. E o que a gente tem encontrado, Rejane, que muitas vezes é o título dessa nossa live, não é? O Uhum. amor escondido na agressão. Muitas vezes o que aquele adolescente está pedindo é para ser visto, é para ser aceito. Às vezes um ser, um adolescente, que se percebe num transtorno de sua identidade sexual
Isso hoje em dia a gente Uhum. a gente pode falar mais, já está deixando de uma certa forma de ser um grande tabu, ainda é um tabu, mas não tão grande como antigamente, não é? E essa Uhum. criança ela está apresentando um transtorno, seja na sua própria identidade enquanto sexo masculino ou feminino, não é? Como ela também apresenta uma opção sexual, que muitas vezes não é a opção mais comum do homem pela mulher e da mulher pelo homem. Essa diferença ou esse comportamento que difere um pouco desse chamado único normal, não é? Faz com que aquele adolescente entre numa crise, e muitas vezes uma crise depressiva, num pensamento em suicídio, com muito medo de É, revelar para os seus pais e não ser é, aceito dentro de casa e não ser aceito lá fora. Eu tenho é, atendido ultimamente alguns casos assim, onde eu tenho orientado muitos pais para, em primeiro lugar, escutar o filho, acolher o filho e escutar sem preconceito e sendo verdadeiro com o filho. Não é? Eu acompanhei um dia desses um casal e o pai muito desesperado por essa opção sexual da filha, não é? Mas também não querendo abandonar essa filha e sem saber o que fazer, não é? E eu então o chamei, não é, de volta para o amor que você tem pela sua filha, ele vai ser menor se a sua filha demonstra uma dúvida ou se ela demonstra uma opção sexual que não é a que você esperava, não é a que você considera como única possível, normal, não é? E aí, aos poucos, esses pais vão percebendo e vão se abrindo. Então, essa é uma das questões. Outras vezes, aquele adolescente, ele chega, aquele ser chega na adolescência com uma sensação de vazio muito grande, com uma sensação de menos-valia, não é? E aí, o que, que nós aconselhamos ali para os pais? Acolha o seu filho, escute o seu filho, não é? Ensine seus filhos a estarem mais perto de você, seja verdadeiro, diga para eles que você pode ter errado, sim, porque você não é perfeito, não é? Mas que você agora, você está ali, você quer ouvi-lo, não é? E seu amor por ele é incondicional. Porque a criança, o ser, nós precisamos desse amor incondicional dos nossos pais. E sim. muitas vezes nós não temos. Por quê? Porque às vezes aquele pai, aquela mãe, ou ele não consegue demonstrar aquele amor, porque muitas vezes ele também Não. não pôde tomar de seus pais, e Uhum. com isso ele vem, né, num vazio dessa presença amorosa e firme dos pais, e quando ele se torna pai ou mãe, ele tem essa dificuldade. Eu Uhum. tenho pego muitos casos, tanto no consultório ali de homeopatia, psiquiatria, como também nas constelações, situação em que aquele pai e aquela mãe, quando eles se tornam pais, eles entram em contato com uma ferida deles, a ferida da criança deles, né? Uhum. Uma ferida de um ser que, quando criança, não se sentiu acolhido, não se sentiu amado, não se sentiu respeitado, autorizado pelo pai e pela mãe. Uhum. Então, isso faz com que, quando eu me torno mãe, aquela lembrança, aquela memória daquela ferida vem. E às vezes eu tenho uma dificuldade. Às vezes, tem dois tipos de condutas, muitas vezes, numa situação dessa. Tem aquela conduta daquele pai ou daquela mãe que, quando tem o seu filho, diz assim: eu vou fazer tudo diferente. Eu vou dar para o meu filho todo o amor, toda a proteção, tudo que eu não tive. Quer dizer, Uhum. ele não considera que ele teve, que o que ele teve não foi suficiente, então ele quer dar para aquele filho algo a mais do que ele teve. E às vezes isso é um equívoco, porque Uhum. às vezes faz também com que aquele pai, aquela mãe, deixe de assumir o papel do educador,
o papel daquele que guia, que mostra o caminho, que corrige o filho, quando o filho manifesta algo que é do seu próprio ser, que é da sua personalidade, que está ali sendo formada, não é? Que está ali sendo desenvolvida. Às vezes aquele pai, aquela mãe, deixa então de colocar para o filho quais são os limites e não permite que esse filho se desenvolva integralmente, que cresça, né? E que se transforme num ser humano forte, saudável, um ser humano que é capaz de enfrentar as adversidades da vida. E a gente está vendo muito isso. É, Aqueles adolescentes que são frágeis, não é? Que não conseguem reagir de uma forma forte, de uma forma integrada diante das adversidades da vida, e com isso vários outros problemas vão surgindo. e, Né? sobretudo, né, a nossa falta mesmo de conhecimento, de experiência, né, Sim, por isso que sim, eu amo essa histórias, né? O que as histórias revelam, né? E elas revelam muito de nós. Dagmar, nós temos algumas perguntas aqui que a gente gostaria de tentar, pelo menos, responder algumas. sim, sim, com Não pode certeza. ser a todas, né? Mas houve interação, houve desejo de conhecimento, de fortalecimento. E aqui as perguntas são de papais, não são, né, das crianças. Nós Sim, sim. aqui duas perguntas que elas acabam se completando, elas são muito próximas uma da outra, então eu vou ler as duas, se você me permite, Ok, para que sim. a gente possa, né, respondê-las. E uma delas foi assim: como manter a firmeza diante de um filho agressivo sempre? Não baixa a guarda. Aí tem uma outra pessoa que perguntou assim: ele explodiu comigo e eu com ele. Não contive a minha agressividade. Para onde olho? É também um pai perguntando. Todos os dois casos são pais perguntando. Sim. Rejane, é claro que cada caso precisa ser olhado ali individualmente, né? É difícil, às vezes, a gente dar um conselho que complete, que seja uma resposta completa e absoluta para todos. Mas o que nós podemos dizer com relação a esses casos é que, primeiro, essa agressividade que o jovem, o adolescente está manifestando, nós não podemos entrar nessa mesma sintonia dessa agressividade. Então, nós precisamos, diante de um jovem que está tendo uma postura, uma atitude de agressividade, nós precisamos manter a nossa serenidade, a nossa calma. Isso não é uma coisa fácil, não é? A gente que é mãe, né? Eu e você somos mães já de jovens, e os meus também passando da adolescência já. Então, são momentos difíceis, mas é preciso manter a serenidade. É preciso escutar o que esse jovem está dizendo, para além do gesto agressivo dele. E é preciso também, claro, que tem toda uma história anterior que chegou nesse limite, né? Aqui é um pai que está no limite, que está nos perguntando. Então, nesse limite, é preciso equilibrar serenidade e firmeza. Muitas vezes, o ímpeto que um pai tem diante de um filho, de uma filha rebelde, ou que manifesta uma agressividade muito grande, às vezes o ímpeto é nós agirmos também na raiva e na agressividade e agredir esse adolescente. Dar um tapa nesse adolescente, agredi-lo, mas isso normalmente não é a melhor solução. Eu me lembro do próprio Bert Hellinger respondendo uma pergunta dessa, numa certa vez, num seminário, onde ele disse algo do tipo assim: dê um murro na mesa diante dele. Dê um murro na mesa e diga para ele: me escute, me respeite. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe e você precisa me escutar aqui agora. Quer dizer, uma atitude firme
que não, né, ao invés da gente dar aquele tapa que às vezes a gente tem vontade de dar no próprio menino, no filho, você manter a sua firmeza, mas manter um controle também da sua própria agressividade. E às vezes esse murro na mesa funciona. Já funcionou comigo algumas vezes, né? Graças a Deus, meus Comigo, filhos já passaram dessa idade, mas eu já fiz isso algumas vezes e senti que isso chamou, isso fez com que aquele adolescente saísse daquela crise e olhasse, escutasse você. Agora, você diante de uma situação dessa, você precisa estar inteiro. E você não pode deixar que o amor esteja em dúvida. Você não pode deixar de acreditar, não é que ali você é a autoridade, embora você possa ter errado muito. Às vezes a gente chega à conclusão, meu Deus, como eu errei com esse menino, como eu errei com essa menina. Tudo bem, você errou porque a gente erra mesmo. É difícil a gente acertar sempre, mas naquele momento que você quer acertar, você precisa primeiro sair da culpa. Se você errou muito, coitadinho, mas é porque nós separamos e o pai foi embora e ele. Não, nada disso. Tá certo? Tem muita mãe que está criando os filhos sozinhos, sozinhas, e estão criando muito bem. Como tem pais também que criam os filhos depois de uma separação e os filhos estão bem, estão com autoestima, estão se desenvolvendo bem, tá certo? Dentro nós chamamos aí de uma normalidade, né? Dentro de um espectro saudável. Cada um é cada um. Esse normal também tem muitas variações. Tá certo? Então, não é o fato de você achar que por aquele jovem, seu filho, tá, né, passando por uma situação que a culpa é sua, ou que a culpa é do marido que foi embora, ou da mulher que o deixou. Não. Sair da culpa, porque a culpa não leva a nada, a culpa não constrói nada. Assuma responsabilidades no lugar da culpa e mostre para aquele adolescente que ele é responsável também pelos seus atos, não é? E que você está disposta a ouvi-lo. Qual é a sua questão? Eu estou disposta a ouvir você, meu filho, e eu quero que você saiba que meu amor por você não está em jogo. O meu amor por você é incondicional. E eu também não estou dizendo para você que eu estou 100% certa. Eu posso ter errado também, mas eu quero primeiro que haja aqui uma ordem. Eu sou a mãe, eu sou o pai, não é? O pai pode dizer isso. Eu sou o pai, você é o filho. Então, em primeiro lugar, é preciso respeito. Às vezes eu recebo no consultório pais que dizem assim: meu filho não me ama, minha filha me odeia, minha filha não. Me lembro uma paciente, uma vez ela me disse: minha filha tem ódio de mim, ela me odeia. Eu pensei, deve ser uma adolescente, né? Eu perguntei qual que é a idade da sua filha. Ela falou 3 anos. Eu disse para ela assim: olha, se uma criança de 3 anos está manifestando alguma coisa, se ela está dizendo eu te odeio, mamãe, é porque ela está querendo dizer eu te amo, mamãe, por favor, cuide de mim, olhe para mim, preste atenção em mim. E as constelações têm mostrado muito isso, sabe, Rejane? Tem mostrado o quanto nós, de uma certa forma, não estamos tendo uma qualidade de presença junto dos nossos filhos. E isso eu não estou falando só de tempo, porque eu mesma sou uma mãe que sempre trabalhou muito, que sempre trabalhou fora. Agora eu estou trabalhando muito e dentro, né? Porque eu estou aqui no home office, tá certo? Mas continuo trabalhando, estou aqui no meu quarto, não é? Então, não é tanto a questão da quantidade de tempo que você fica com seus filhos, embora isso seja importante. E o filhinho, enquanto menor, vai precisar mais de você, inclusive em termos de tempo também. Mas eu estou falando de qualidade de presença. Então, respondendo melhor a esses pais que estão nos perguntando, seja firme, não entre na culpa e deixe que o amor prevaleça junto com a sua força e com a sua serenidade. Proponha para o seu filho esse diálogo. Escute o que ele tem para dizer. E diga para ele que você quer fazer um pacto com ele. Eu estou trabalhando com um casal agora e uma filha adolescente numa situação assim. Os pais se decepcionaram muito porque descobriram que a filha tinha feito uso de substâncias, excesso de bebida e tinha
feito uso também de maconha. Então, esses pais ficaram desesperados, entraram numa crise muito grande, vieram lá de outro estado para passar numa consulta aqui comigo, depois mandaram a filha e eu estou acompanhando agora, dando uma sequência pela internet. O que eu tenho feito? Primeiro, eu trabalhei com esse casal. Eu disse para eles: abre o coração para a filha de vocês. Não fique nessa energia de onde foi que eu errei, ou numa energia de a culpa é minha, ou de uma grande decepção e nunca mais vamos ter a mesma consideração e vamos acreditar mais nessa filha. Não. Olhe um pouco para a situação, veja o contexto em que tudo aconteceu. Tá certo? Isso não significa que um jovem que experimentou uma maconha, que usou essa maconha eventualmente, que ele vá desenvolver uma dependência química, que ele vá para outras drogas. Não é verdade que essa droga leva a outras drogas. Às vezes a preocupação maior que os pais têm que ter, eles não estão tendo, que é com a própria bebida alcoólica. Não que a cannabis, não que a maconha não seja prejudicial e muito à saúde do adolescente. O cérebro nosso, ele só está completamente formado aos 25 anos de idade. Portanto, antes dos 25 anos, toda substância psicoativa abusiva e de uso abusivo vai levar a um transtorno psíquico. Então, eu oriento isso. Eu oriento os pais a serem firmes, mas eu oriento os pais a olharem a situação como ela é e não aumentar a situação. Depois eu pude atender essa moça. É uma menina que tem muitos valores, mas é uma menina que, obviamente, tinha muita dificuldade de chegar até os pais, com muito medo dos pais se decepcionarem com ela. Então, ela passou a mentir para os pais. E ela foi repetindo essas mentiras muitas vezes. Então, agora nós estamos trabalhando um novo pacto entre eles. Mas estou dizendo para esses pais também que a gente não deve alimentar esse sentimento de uma decepção, não é? O filho, ele tem problemas como nós temos também, como adultos, como pais. E não quer dizer que aquele filho, aquela filha, não vá se desenvolver bem e não vá passar por essas etapas todas e como um grande aprendizado. É esse caso. É o caso que eu estou percebendo um resultado muito positivo no momento em que a gente trabalha essa questão como um todo. Então, Eu, Rejane, lidar com a agressividade sem você entrar nessa mesma sintonia, sendo firme, colocando ordem nas coisas, o lugar do pai, o lugar da mãe, o respeito. Eu não posso ficar esperando e sofrer se um filho meu diz que não me ama, entendeu? Mas eu quero que ele me respeite. Porque o respeito é algo que eu tenho que ensinar. E se eu não ensinei lá atrás, sempre tem um tempo. Às vezes a vida nos traz essa oportunidade. Nós estamos vivendo essa pandemia, muita gente está dentro de casa e muita gente está conhecendo o filho agora. Entendeu? E muitos filhos estão conhecendo os pais agora. Não é é, verdade? exatamente, quando ele coloca aqui para gente, para onde eu olho, meu coração já bateu alegre, porque saber que, de alguma forma, ele está buscando, né? Ele está percebendo que Exato. tem algo que eu não estou enxergando e que eu preciso, eu desejo, mais do que eu preciso, eu desejo enxergar. Né? Então, assim, Buscar uma ajuda, sabe, Rejane? Buscar uma ajuda. Eu vi aqui, Rejane, que entraram muitas pessoas que eu então, já conheço, é, algumas que trabalharam comigo, Rejane, uma menina que entrou aqui, uma pessoa muito especial, que trabalhou comigo no CAPS de séries. Eu atendi lá como médica psiquiatra por 3 anos. E nós fizemos muitos atendimentos assim de adolescentes em tá, situações graves e então, assim, se você tem uma condição financeira que lhe permite fazer uma terapia, buscar um psicólogo, buscar uma psicoterapia familiar, faça isso. Encaminhe seu filho. Eu aconselho muito a homeopatia também, para tratar esse sintoma dessa agressividade desse filho, ou para se tratar, para você ter mais serenidade, mais centramento para você lidar com seu filho. Mas mesmo
Se você não tem essa condição de fazer isso, vamos dizer, em particular ou um convênio, nós temos hoje os CAPs, não é? Alguns estão bem estruturados, e você tem psicólogo, você tem psiquiatra, você tem no Brasil, Regiane, é algo que você certamente sente falta lá na Suíça, embora a Suíça seja um país muito desenvolvido e com um Estado muito que oferece muitas coisas para as pessoas, mas nós sabemos que, em geral, os países não têm um sistema único de saúde como nós temos no Brasil, Aí não você é? aproveita o que é CAPS, porque eu não sei. O CAPS é um centro de atenção psicossocial. É como se fosse uma unidade básica de saúde, onde você vai ter ali os profissionais adequados para atender os transtornos psíquicos em todas as suas fases. Ah, É um serviço do SUS. E você entendi. tem outras situações, não é? Aqui em Goiânia você tem também, por exemplo, o Hospital Espírita Eurípides Barçanufo, que eu estou mais ligada. Ele Uhum, tem um grande ambulatório, inclusive ambulatório pelo SUS, não é? Além de quando é um caso mais grave, que precisa de uma internação breve, é possível fazer esse tratamento lá. Mas ah, o que eu quero dizer é o seguinte, para os pais não entrarem nem na culpa, nem na sensação de incompetência, nem no desespero. Procurem ajuda e sim. sejam firmes e acreditem que vocês vão poder ajudar o seu filho e vão poder reverter essa situação. Então, tem um outro, aqui é uma mãe perguntando. Ela colocou só assim: não sai do quarto, não conversa, não olha para nós, os pais. Desespero e tristeza. Pode me dar dica? Ela tá, ela tá, Primeiro lugar, ela tá, sim. é, Primeiro lugar, dói, né, Rejane? A gente escuta uma coisa dessa e toca a gente, eu sei. Primeiro lugar, é importante que essa mãe esteja alinhada com o pai. Converse com o pai e o pai conversa com a mãe, para que ambos tenham uma intervenção única. Óbvio que não vai ser igual, porque o pai é diferente, a mãe é diferente, mas é preciso que haja um consenso. Não pode a mãe ter uma atitude, o pai ter outra atitude bem diferente e vice-versa. Os dois precisam e precisam agir. Não pode deixar isso ficar por muito tempo. Não se sabe o que está acontecendo ali dentro desse quarto. É preciso agir, é preciso colocar ordem, colocar disciplina na casa. Hora das refeições, é hora das refeições, a família tem que estar reunida, se não é possível na hora do almoço todo dia, na hora do jantar. E naquela hora não tem celular ligado, não tem televisão ligada. Porque se eu quero, né, corrigir, ou se eu quero intervir, se eu quero chegar até meu filho, que não sai do computador, mas eu também não saio, eu também estou o tempo todo no meu celular e às vezes de forma desnecessária, não é? Então, que exemplo eu estou dando? Como é que eu vou conseguir chegar? Então, é abrir essa porta, abrir com o coração, não adianta abrir com a pesada, não. Abrir com o coração, meu filho, nós queremos conversar com você. Eu e seu pai, eu e sua mãe, nós queremos conversar com você, meu filho. O que está acontecendo com você? No que nós podemos te ajudar? Quantas vezes eu atendo um adolescente que diz para mim assim: eu estou nesse quadro depressivo e eu comecei a usar droga. Tem quanto tempo isso que está acontecendo com você? Ah, tem uns 5 anos. E eu pergunto: seus pais sabem disso? Não, meus pais nunca desconfiaram. Então, nós precisamos estar junto, Rejane, olho no olho dos nossos filhos. Nós precisamos desse tempo de presença. E se a situação já está nesse limite, vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda terapêutica. Mas não adianta o pai culpar a mãe, porque a mãe passou a mão na cabeça, porque o pai estava ausente. Não. Vamos abrir mão nesse momento dessa multa acusação que não leva a nada. Vamos abrir mão também da culpa, tá certo? Individual que às vezes a gente assume. Vamos conversar com esse filho, vamos abrir essa porta. Mas a primeira porta que tem que ser aberta é aqui dentro. Porque se eu já parto do pressuposto, isso aqui, e eu vejo muito assim, às vezes a pessoa é espírita e às vezes fala assim, isso aqui é coisa de outra encarnação. Eu acho que é inimigo do passado. Esquece isso. Se a gente tivesse que lembrar desse passado, a gente não nascia esquecendo.
Pensa que nessa vida é que importa. E essa vida, ele é seu filho, é sua filha. Tá Uhum. certo? E está precisando ser ouvida, está precisando ser ouvido. E se essa dificuldade está muito grande, proponha para ele ou para ela. Nós vamos buscar uma ajuda terapêutica para você. E se a pessoa diz que não, continue insistindo. E se mesmo assim não funciona, eu tenho orientado, às vezes os pais procuram a constelação familiar, mesmo sem o filho estar presente. É possível, porque às vezes uma constelação ou um atendimento terapêutico daquela família vai mostrar o que está acontecendo, vai mostrar mais possibilidades. Então, se o filho não quer ir no psicólogo de jeito nenhum, o pai e a mãe podem procurar um terapeuta, um terapeuta de família, pode buscar fazer uma constelação e compreender o que está acontecendo. Às vezes é o início de um sintoma patológico, de uma doença, e os pais estão perdendo a oportunidade de fazer esse diagnóstico e o tratamento precoce. Então, o que eu digo é o seguinte: primeiro, não desista. Um pai, uma mãe não desiste do filho. Uhum. Não deixe de exercer sua autoridade, mas exerça sua autoridade com amor. Se liberte de qualquer culpa e não queira que o filho te ame, Uhum. porque você ama o filho. O Bert Hellinger fala isso muito claro. O amor da relação dos pais com os filhos, Rejane, é como um rio que nasce, corre, entendeu? Nós damos para os nossos filhos e os nossos filhos tomam. Se nós Uhum. soubermos dar, não é? E Uhum. se aquele filho souber receber, ele vai Uhum. seguir adiante, vai ser feliz. É, Então, eu tenho sim que ensinar e exigir respeito, e tem que ter amor. E manifestar esse amor. Não é? Não e é manifestar o amor só dando coisas. Uhum. Você fez uma abordagem aí, passou assim, bem uma passando, mas a verdade, né, se esse filho ainda não está preparado para buscar ajuda, não percebeu nenhum problema, né, os pais irem buscar essa ajuda, esse acompanhamento terapêutico, etc. E aí as constelações, elas nos mostram muito claramente, porque quantas notícias eu tenho, e eu mesma vivi isso em mim, é que assim, quando nós tomamos o nosso lugar, toda aquela constelação familiar se movimenta sem nenhuma necessidade de intervenção propriamente dita. Há um movimento ali, né? Então, essa é uma questão que a gente, em se tratando de constelação familiar, a gente não deve esquecer. Eu posso, né? E eu devo me colocar, perceber esse meu lugar, para que eu possa contribuir com o todo. E para mim mesmo, né? É, Exatamente, Rejane. Para tudo tem um caminho, e às vezes aquele filho que manifestava ser o mais rebelde, o mais difícil, se revela posteriormente aquela pessoa que mais amiga, entendeu? Que vai se desenvolver bem na vida, se naquele momento ele teve a escuta e o acolhimento que ele precisava. Eu acho que tem uma outra pergunta, né, Rejane? É por isso que eu falei, agora vamos para mais uma, tem mais duas. Mas então, ele fala assim: filho adotivo ficou mais explosivo ao saber da adoção. Como lidar? Então, Rejane, isso é algo que as constelações podem ajudar muito e têm ajudado muito. O que que nós sabemos, não só das constelações, mas sempre soubemos a nível das pesquisas científicas, no campo da medicina, da psicologia, é que você não deve nunca mentir para o filho. O filho tem que saber que ele é uma criança adotada desde sempre. Aí uma mãe pode perguntar, mas desde quando? Desde quando ele começar a compreender, não é? Desde quando, por exemplo, ele muito pequeno, se ele vê uma pessoa grávida, uma mulher da família grávida, e ele é pequenininho, e ele faz uma pergunta, eu também vim da sua barriga, é o momento dessa mãe dizer, meu filho, você não veio da minha barriga, você veio ao mundo através da barriga de uma outra mãe, mas você veio do meu coração. E eu criei você desde pequenininho.
Então, a criança, ela precisa saber de forma espontânea e natural. Tudo bem, isso não foi possível, a mãe não teve coragem, achou que a criança ia sofrer, ela própria tinha medo, às vezes, da rejeição da criança, né? Às vezes a gente tem medo da rejeição dos filhos e a gente age em função desse medo. Tudo bem, demorou para falar, mas chegou um momento, e às vezes esse momento é na adolescência, porque na adolescência a criança já desenvolveu mais, ela percebe, às vezes ela percebe que o biotipo dela não bate com o da família, alguém conta, alguém na família conta, ela escuta, tá certo? As redes sociais acontecem, não é? Uhum. E aí aquele menino percebe que ele é um filho adotivo e às vezes ele é que chega na mãe e no pai e os pais então contam finalmente para o filho que ele é adotivo. E aí o que acontece? O filho se revolta, não é? Então é o momento de acolher, é o momento de explicar para o filho as circunstâncias verdadeiras que levaram à adoção e dizer para ele, meu filho, se eu errei foi de não ter dito para você antes. Mas você é meu filho como são os outros, se existem filhos naturais. Se não existem, você deve dizer isso para o filho. E a constelação, como eu tenho um capítulo aí do livro que eu conto a história de uma criança adotada, é Uhum. isso, que era um menino índio, né? É uma família que eu acompanho até hoje, mas é uma família que sempre disse para esse menino que ele era um filho adotivo, né? Uhum. Enfim. Então, isso é assim que a gente deve lidar. E outra, nós precisamos, ao olhar para aquele nosso filho quando ele é adotivo, nós precisamos incluir no nosso coração, Regiane, o pai e a mãe biológico deles. E Uhum. devemos ensinar ao nosso filho, não é, a amar aquele pai e aquela mãe que os trouxeram à vida. Porque Uhum. o pai biológico, a mãe biológica é quem trouxe aquele ser à vida. Então, nós temos que ensinar isso e no nosso coração também nós temos que ter um lugar para esse pai, para essa mãe. Agora, a constelação nos mostra também que esse jovem, quando ele então entra em contato com essa realidade, com essa verdade, ele precisa olhar, a trabalhar em si próprio esse perdão ou esse não julgamento, eu diria muito mais do que um perdão, é o não julgamento e a aceitação da situação. E, num segundo momento, se despedir dessa família biológica, que já está muito distante dele. Não tem como ele voltar para essa família biológica quando ele já é um adolescente e foi criado a vida inteira com essa família que o adotou. Então, é um trabalho que precisa ser feito. Né? Dagmar, nós temos agora, né, mais 2, 3 minutos, né? E temos ainda duas perguntas aqui, né? A Marcinha pergunta o que explicar, como explicar o grande aumento da prostituição de meninas de classe média. Está muito comum e como ajudar essas jovens, e o que explica a relação de inimizade entre mães e filhas. Eu não sei se você gostaria de responder com 2, 3 palavras, ou a gente responde tanto a Marcinha quanto a recomeçar, continuar a amar, que eu não sei aqui. Olha, Jane, eu queria falar rapidinho, nós não temos mais tempo, mas essa questão da prostituição infantil e das adolescentes, não e dos adolescentes, os meninos também, mas é muito mais frequente com as meninas, é um assunto muito grave, muito sério. Inclusive, aqui no meu estado de Goiás é considerado um dos estados onde essa concentração desses casos é bem grande, não é? Nós precisamos trabalhar isso do ponto de vista social, das políticas públicas, precisamos trabalhar a nível também das famílias, do acolhimento, da aceitação, do esclarecimento, não é? São muitos os motivos que levam uma jovem, um jovem a ir por esse caminho. E quando isso acontece numa classe média, não é? Isso mostra realmente uma doença da família. É possível que a família, é necessário que a família tome consciência dessa situação e haja no sentido de reverter este quadro, acolhendo essa jovem, não é? Acolhendo e percebendo onde é que o
que aconteceu, por que essa jovem teve esse comportamento. E acolhendo-a de volta à casa e não jogando-a de vez para esse caminho da prostituição. É. Temos muitas questões, né, que a gente pode estar abordando, né? Essa questão aí também da inimizade entre mães e filhas. E na semana que vem, desculpa, daqui 15 dias, dia 24 de maio, na nossa próxima live, nós vamos estar abordando a simbiose e autonomia, nos relacionamentos. E aí, exatamente. Aqui nós estamos falando dos relacionamentos em geral, mas, né, é claro que as perguntas podem vir de todos os âmbitos. Então, fica Rejane, eu vou pedir para você, Rejane, anotar essas questões e eu me comprometo a respondê-las, então, na nossa próxima live do dia 24 de maio. Por favor, anote, porque elas são interessantes, são importantes e tem a ver com a temática que nós vamos abordar, que é a simbiose e autonomia nos relacionamentos. Tem muito a ver. Exatamente. Então, Dagmar, eu gostaria de agradecer a você, agradecer a todos que estiveram conosco, convidar a todos para a nossa próxima live, né? Convidar a todos a visitarem lá o IBS, né, Sistêmica, que é o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, o site da Dagmar, o site da Bem-Estar, e você pode estar interagindo conosco dentro daquilo que pudermos, sermos felizes em poder auxiliar. Você gostaria de dizer 2 palavrinhas para dar tchau, Dagmar? Olha, eu tô colocando aqui o site do IBS, bssistêmicas.com.br, para que vocês possam dar uma olhada. Nós estamos no momento agora de lançamento de um curso, não é, Rejane? O 16º curso de constelações familiares. Ele será 100% online e a gente aproveita para divulgar também esse curso, não é? E outras questões, né, assuntos, temáticas que nós estamos debatendo, você pode encontrar ali. Eu estou muito agradecida. Eu vi aqui pessoas muito queridas, amigos, gente de São Paulo, de Goiás, da Suíça, da França. Muito feliz com essa nossa audiência e os que estão assistindo agora e os que vão assistir na gravação. É um assunto que realmente nós precisamos debater e é muito bom que a gente tenha um método como o das constelações, Rejane, que vem nos trazendo tanta luz nessas questões familiares. Muito obrigada a você, Rejane, pelo seu trabalho, pelo seu convite. Um abraço para todos. Grande abraço a todos.